A Rebecca Schuff é PhD em Matemática, Amazona e Head of Operations na Mac Inc. Bora que o papo tá muito massa. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Antes de começar, como sempre, na verdade hoje tem 2 avisos. Esse episódio aqui em específico e o episódio passado com Kenzo Matida já vão estar também no Spotify. Também vão virar programas direto no Spotify. Então, vou deixar aqui na descrição para você, se você quiser ouvir no Spotify, não quiser ver em vídeo, vai ter uma vinheta diferente lá, vai ter uma mixagem um pouco diferente, mas o programa é o mesmo, mas você pode acessar lá. E eu sei que quem não tem YouTube Premium, o Spotify você pelo menos consegue ouvir com o celular desligado, então é mais uma opção para você também ouvir o podcast. E o Apoia-se. Pelo valor de um cafezinho por mês, no Apoia-se, apoia.se/lacafeteria, você apoia tudo que acontece aqui. As lives, o podcast, o canal, sorteios. Todo mês tem sorteio, tem roda de leitura, tem sorteios dos livros da roda de leitura. A roda de leitura desse mês, ou desse ano, na verdade, tá muito boa. A gente tem desde livros, cara, incríveis até lançamentos. Tem um novo lançamento do Itamar para abril, que a gente também vai fazer a roda dele. Então, para você participar de tudo isso, basta você ser um apoiador. Então dá uma olhada lá no Apoia-se, vê lá os perks de cada prêmio que você tem, de cada coisa que você pode estar apoiando, de cada tema que você pode estar apoiando. Veja se cabe no seu bolso e, claro, novamente, apoie o produtor de conteúdo e um cafezinho por mês. Não sei quanto que custa um cafezinho na sua cidade, mas vale a pena. Fechou? Hoje, nós temos uma convidada. Kufi ou... Schuff. Schuff mesmo? Caraca. Ia ser irado se fosse Kufi. Rebecca Schuff, PhD em Matemática, Head of Operations na Mac Inc. e Pista. Amazona? Caraca, que aleatório. Assim, do bom sentido, não, tá? Mas é um nome meio esquisito mesmo, assim, né? Não, eu tô falando tudo. Você é tipo assim, não... é um monte de coisa, claro, com todo respeito e bem, no bom sentido. Mas, e aí, Rebecca, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo ótimo. E como estão as coisas? Como tá a vida? Complicada, né? Complicada. Não para um segundo, mas eu acho que quando eu fico feliz é quando eu tô em atividade. Então tá tudo certo. Ótimo, é isso que importa. Rebecca, você tem um histórico. Eu fui dar uma olhada lá, um monte de coisa, eu olhei teus links lá e tal, portfólio. Só coisa aleatória, né? Nada é conectado com nada. Então, em algum momento eu vou te perguntar como que você saiu daqui e foi pra cá. Mas até chegar nesse momento, eu queria que você se apresentasse pra galera. Bom, meu nome é Rebecca Schuff, né? Parece um apelidinho carinhoso, mas é o sobrenome mesmo. Bom, eu trabalho na Mac Inc. já faz 2 anos, mais ou menos. Mas venho de um background de matemática, então matemática é o que eu sempre gostei. Estudei matemática por 10 anos. Acabou que parei nos esportes eletrônicos, teve uma interseção meio ali que me levou a isso. Uhum. E eu sou apaixonada por cavalo. Então, acho que são os 3 pilares da minha vida. São esses. Eles se conectam, mas existe uma sutileza entre eles. Mas eu juro que eles se conectam. É isso, assim, basicamente. Antes de aprofundar qualquer um deles, qual é a conexão? Basicamente, começa com o hipismo, né? E aí, eu tive que dar uma parada no hipismo por apenas 10 anos. E aí veio a matemática no meio, só que o hipismo ele retomou a minha sanidade pós 10 anos de matemática. Tá. E nesse meio, os esportes eletrônicos também mantiveram a minha sanidade enquanto eu estava fazendo doutorado em Chicago. Então, tudo meio que se conecta de alguma forma em sanidade mental. No fim das contas, é isso. Você gosta de jogos com cavalo? Não, eu acho que eu nunca joguei um jogo... Sério? Não. Tipo Red eu nem Dead? conheço. Não, nunca Red joguei. Dead é incrível. Você Mas anda de cavalo pra caramba. Toda vez que eu falo que eu faço hipismo, me falam desse jogo. Sério? Nossa, que é muito bom, sim. Acho que um dia eu tenho que jogar. Acho que faz sentido. Eu acho que sim. Assim, sem brincadeira, tem horas que você fica tranquilamente, umas 2 horas andando a cavalo no jogo. E é incrível, é mágico. É muito bom, eu recomendo. Maravilha. Eu gostava muito de cavalo quando eu era criança. Assim, eu amo cavalo, tá? Não é que eu odeio cavalo agora. Mas meus pais me levavam muito pra andar a cavalo. Hotel Fazenda, assim, tipo ou mais hotel fazenda? Ah, tá. É, tipo hotel fazenda.
Mas até que a gente chegou aí a algumas fazendas, assim, de conhecidos, e andar no meio do mato, assim, e tal. Porra, é uma experiência muito legal. Ah, é muito bom. Cavalo é muito bom. É muito massa, né? É uma coisa, assim, maravilhosa. Você tá ali em contato, né, com... Enfim, com o animal e também uma atividade física e, enfim. Apesar das pessoas acharem que é só ficar em cima do cavalo, existe uma atividade física ali envolvida, mas é muito bom, gosto bastante. Isso... Tem aqui uma pauta na parte de hipismo. Eu ia até te perguntar. Se o cavalo faz... Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que não é esporte porque é o cavalo que faz tudo? Todas as vezes. 100% das vezes. 92% das vezes, bem específica. Imagina. É isso que acontece, sim. Mas você tem até acho que um Reels que eu vi esses dias, que é basicamente assim, o que acontece quando eu tô em cima do cavalo e não faço nada? Aí a pessoa em cima do cavalo sem fazer nada. E o cavalo tá o quê? Sem fazer nada. Não faz nada, ele fica lá. Então, assim, é um exercício físico... Você é tipo o cérebro do cavalo na hora? É bem específico. No meu caso, eu faço hipismo, né? Uhum. O salto, né? Então, eu faço prova de hipismo. Nesse caso, existe toda uma dinâmica, por exemplo, o obstáculo tá ali, só que você precisa chegar numa velocidade certa para que ele consiga saltar. Se você tá, por exemplo, aqui, e não tem como ele dar um lance de galope, mais um lance, e não tem como ele sair de onde ele tá para saltar, dá problema. Então, você controla tudo, assim, em que momento ele só tá ali como um ser vivo ali. Mas, de qualquer forma, o cavalo tem ansiedade, é um ser vivo, ele fica nervoso, às vezes ele enxerga cores, então ele vê um obstáculo e fica, meu Deus, o que é isso? O cavalo tem muito isso. Às vezes tem uma folhinha ali, e aí ele fica impressionado, ele fica, meu Deus, uma folha, e não passa de jeito nenhum. Então, o cavalo, ele é, eu gosto de dizer que é uma mistura, assim, de cachorro, gato e camelo, de alguma forma, é um bicho meio, assim, diferenciado, recomendo. Ele é muito dócil também, né? Sim, nossa, são anjos. Maravilhosos. Cara, eu tinha um pouco de medo de cavalo por conta dos acidentes que a gente ouve falar sobre. Tem tão pouco acidente, sabia? Sério? Em questão, assim, no hipismo, no esporte... É porque a gente só lembra, tipo, do ator lá do Superman, que ficou Sim, tetraplégico, tem um monte de história dessa. A gente tem essa questão de segurança bem forte, inclusive o instrutor, ele tá ali exatamente para te colocar num nível que você consegue fazer. Então, por exemplo, eu participo de competição todo mês. E é muito difícil ter um acidente grave, assim. Eu acho que eu nem me lembro agora. Não é tão fácil, assim, acontecer. Agora, na fazenda, sai correndo igual doido e é um pouco mais fácil. Mas dentro do esporte é um pouco mais... Tem regras que a gente tem que seguir, de capacete, de equipamentos. Eu fico pensando, é um bicho de quase 1 tonelada. Se ele quiser, adeus. Mas, em geral, ele tá ali entretido. Também no movimento do hipismo em si. Ele recebe um treinamento específico para competições de hipismo? O cavalo é um atleta. Então, todo dia, por exemplo, eu monto 6 vezes por semana. Então, o cavalo a gente monta de forma que está malhando também o cavalo. Então, a gente faz exercícios ali pro cavalo. O cavalo que não consegue desenvolver a parte muscular não vai ter um desempenho bom. Então, ele é um atleta também. E o cavaleiro também é um atleta, eu juro que a gente faz muita coisa. Você tem que fazer atividade física. Sim, e trabalha o corpo inteiro. A parte de montar trabalha muitas partes do corpo. Tanto que, assim, todo mundo que acha que é fácil, eu sempre coloco em cima de um cavalo, salta... Nem precisa saltar, fica aí meia horinha. E aí a pessoa acorda no outro dia totalmente quebrada, porque de fato é uma atividade física pernas mortas, pesada. Né? Abdômen e braço e tudo. O cavalo, ele tem essa mesma... o hipismo, na verdade, tem essa mesma questão igual à Fórmula 1. Tipo, atleta de Fórmula 1 não existe, porque o carro faz tudo. Tipo, meu amigo, tenta segurar um carro a 300 por hora pra você ver o que acontece. Não, tenta segurar num kart, você já sente Exatamente. tanto, imagina. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma experiência de um kart. Pronto. Sim. Porque o kart, a primeira batida que tem, quando te dá uma ansiedade que você vai morrer, aí você entende. Tá, então... É isso, as curvas, né, que te levam, que você tem que travar tudo pra conseguir. Sim. Pô, kart é exatamente isso. Preciso voltar a andar de carro, é muito massa. Sim. PhD em matemática. É assim, não é comum alguém que é PhD em matemática estar envolvido com esporte. E aí eu queria entender. Você falou que teve uma passagem, tipo, começou com hipismo, depois você foi direto de cabeça para os estudos na matemática. Como que é seguir até você fazer um doutorado, um pós-doutorado
Você tem alguma pretensão ainda de seguir nessa área? Porque Nossa, esse é um assunto, assim, que... tu vai ser cientista, pesquisadora... Então, eu sempre gostei da parte de exatas. Começando mais no hipismo, eu comecei quando eu era novinha. Meu pai, ele trabalhava com ecoterapia, que eu não sei se você sabe mais ou menos. É basicamente uma terapia com cavalo, pessoas com necessidades especiais. Aí tem, por exemplo, a pessoa tá lá no cavalo, aí tem um psicólogo, um educador físico ali do lado e tem um trabalho feito com essas pessoas. E é ótimo, ele trabalhou 20 anos nisso. E aí, quando eu tinha 1 ano, me colocou no cavalo. E desde então, eu sou a cracuda dos cavalos. Eu sempre penso se eu vou fazer isso com a minha filha, porque... Enfim, culpo o meu pai quando ele me colocou em cima do cavalo com 1 ano e meio. Aí eu comecei a fazer aula mesmo com 6 anos, aí fiz 10 anos de hipismo, parei 10 anos. E foram nesses 10 anos que eu entrei na UNB e comecei. Só que eu sempre gostei da parte de exatas. Então, basicamente, sempre gostei. No ensino médio, eu acho que... Sempre, mas assim, no ensino médio fica um pouco mais explícito, porque tem química e física. Sempre gostei. Só que aí chegou no 3º ano, eu notei que o que eu gostava da parte das exatas era a matemática dentro dessas coisas. Então, eu não tava nem aí pra teorias, assim, da física, ok. Apesar de ser... Na época, uma adolescente, assim, pseudo-intelectual, como muitos eram, que ficar falando de lógica, matemática, de física e teoria da relatividade sem saber nada. Era desse tipo também. Só que eu notei que eu gostava da matemática. Então, na época, ainda podia entrar no vestibular da UNB no meio do ano. Eu não sei se você lembra dessa épocazinha. Então, eu passei no meio do ano, coloquei matemática, passei e falei, ok. E entrei. E aí, completamente apaixonada. Eu acho que a matemática do ensino médio é muito diferente da matemática do ensino superior. Então, é uma coisa assim... A do ensino médio é super antiga. A do ensino superior é antiga ainda, do bacharel. É uma coisa assim que ainda é muito antigo. Mas a do ensino médio é, assim... Nossa, outra coisa. Completamente. Então, eu estudei engenharia. Você fez cálculo 1, 2, 3. 1, 2, 3, numérico e todos Cálculo numérico, meu Deus. Variáveis tudo isso complexas. Eu não me formei. Por conta disso também, eu tive o mesmo, um caminho que talvez seja parecido com o seu. De repente, o entretenimento surgiu e eu falei, opa, eu quero isso aqui. Só que aí, no seu caso, lógico que você foi... você fez PhD. Mas, sim, é muito diferente, porra. É muito. Tem nada a ver. Eu não estava nada preparado quando eu entrei na faculdade. Acontece muito de você gostar de matemática no ensino médio, aí você chega no cálculo 1, inclusive a taxa de reprovação é muito grande, e você só assim, fala, o que é isso? O que tá acontecendo? Então, acontece muito, muito. Mas eu só gostei mais. Gostei mais. Eu sempre fui, assim, meio... Desde a escola, aquela pessoa que queria muito... Gostava de tirar nota alta, mas não pra competir com os outros. Nunca foi sobre isso. É uma parada pessoal. Muito, assim. Então, teve uma vez que eu tirei, acho que numa prova valendo 5 de matemática, 4,9, porque eu esqueci que o módulo de 0 é 0. E aí, não é sempre maior que 0. Eu chorava. Sério? Eu chorava tanto. Meu pai ficava assim... Meu pai sempre foi... Rebeca... Mas tá tudo bem. 9,9 ainda é bom. 0,1. Meu pai não entendia. Meus pais nunca foram de me pressionar em nada na minha vida. Eles, inclusive, falavam... vai fazer outra coisa. Pelo amor de Deus. Mas eles nem tinham como te pressionar. Você só trazia nota alta. No meu caso, era assim, pelo amor de Deus. Você não pode trazer essa nota. Tá bom, então tá bom. Pois meus pais foram sempre muito tranquilos. Daí eu entrei na UNB, né, no meio do 3º ano, e eu era muito novinha, eu tinha 16 anos. Então eu entrei, eu só fiquei mais cracudinha, assim, no estudo, eu queria tirar SS em tudo, enfim. Não sei, eu ainda... Bem CDF, pra caralho. Mas eu gostava, era uma legal, coisa que eu ficava bom, feliz, assim, sabe? E aí, só fui me apaixonando, só que você não sabe o que um matemático faz, né? Eu não queria ser professora. Se perguntasse pra mim, o que você quer fazer? Ser professora de ensino médio, alguma coisa assim. Não era. Nem professora. Mas eu também não sabia o que o matemático fazia. Eu só sabia que eu gostava de matemática. Certo. Então, acho que tem um programa na UNB chamado PET. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. Programa de Educação Tutorial. Não sei se tem na engenharia. Que basicamente ele une ensino, pesquisa e extensão ali. Mas é uma coisa mais de pesquisa. Então, tem um processo seletivo, você entra, tem uma bolsa, inclusive. É bem legal. Então, ali, quando eu entrei, acho que foi no 2º semestre desse projeto, que é bem legal, que ele une várias pessoas, a gente tem reuniões e começa uma pesquisa de alguma forma. Aí eu
enxerguei pessoas que, não, a pessoa estava formando já em matemática, foi fazer mestrado não sei aonde, foi fazer doutorado. Então, aquilo, ok. Eu acho que é legal. Uhum. Tem a parte de pesquisa que eu sempre gostei. Tudo bem que não... A questão é que não tem como você saber o que um pesquisador faz antes de estar na pesquisa. Lá, exatamente. E para você chegar na pesquisa, são 10 anos de estudo. Então, pode ser que você não goste. Pode ser que você não goste. Mas ali que eu entendi que, ok, dá pra fazer um mestrado, um doutorado, seguir. E aí, fui. Basicamente. Eu fico... Parece muito ingênuo o que eu vou falar agora, tá? Mas é uma dúvida real. Eu fico pensando, caraca, quando a pessoa chega num doutorado, principalmente de uma matéria de exatas tão específica, o que você aprende a mais? O que tem pra você aprender? Ou você Muito só comum. vive, tipo... reaprendendo ou refazendo coisas que você já aprendeu, ou o doutorado é tipo uma sociedade secreta, tipo assim, não, você só vai saber quando você chegar aqui. 2 mais 2 é 5, na verdade. Então, tem várias coisas em volta, inclusive essa é uma pergunta que me fazem bastante, assim, o que tem mais pra descobrir na matemática? Tudo. Porque a matemática, ela tá em constante evolução. Uhum. A questão é basicamente o seguinte, o que hoje se estuda num doutorado em matemática, tirando a parte de matemática aplicada, eu falo da matemática mais abstrata, que é a parte dos malucos, que é a parte que eu gosto, assim, que não necessariamente tem uma aplicação no mundo, é uma coisa mais teórica, mas pode ser que daqui a um tempo alguém pega, um físico vai lá, pega aquela teoria e aplica, mas a gente não tá 100% interessado nisso durante o doutorado, é uma coisa bem teórica. Eu acho que é bem, assim, é uma das áreas mais abstratas que a gente tem. Então, são conceitos abstratos, acho que por isso a dificuldade ali de entender, enfim. E aí tem muita coisa pra... Mas eu não consigo... Esse é o problema, eu não consigo te explicar. Porque pra entender o que você ainda tem pra desenvolver, precisa chegar lá pra eu conseguir falar. Mas... Então é uma sociedade secreta. É uma sociedade secreta, exatamente. Pode ser isso. Mas assim, não é sobre números. Muita gente fala que é sobre... Eu sou péssima pra fazer conta. Ah, tá, mas é impossível eu achar isso agora, porque como? Eu sou péssima. Matemática... matemática, conta é coisa de engenheiro. Mais ou menos, porque às vezes você tá numa preguiça tão grande que você pega uma calculadora pra fazer uma soma. Não, mas isso direto eu faço, não precisa inclusive. ser de cabeça. Contas em geral, pode ser na calculadora, qualquer coisa do tipo. Matemático não é muito... Claro que tem as áreas mais numéricas, mas assim, em geral é sobre ideias, é sobre conceitos. Então a gente aprende coisas que são outros objetos, outros conjuntos que não são numéricos. E isso explode a cabeça das pessoas. Porque não é uma coisa que dá pra se explicar, é muito abstrato. Então, eu fico sempre nesse, assim, que eu não consigo. Às vezes eu tento explicar um pouco algumas coisas, por exemplo, operações que não são associativas, dando exemplo de pedra, papel, tesoura. Então, eu tento chegar, mas é difícil. Mas na matemática, o doutorado em matemática, que é o que eu sei, né? Para você defender a sua tese, para você formar no doutorado, digamos assim, você precisa descobrir algo novo. Então, não é, pega alguma coisa, vou abrir um livro, tô com dúvida, vou ver aqui nesse livro. Não tem livro. Porque você vai descobrir aquilo, você vai desenvolver uma teoria para algum lado e você tem que provar um teorema, provar alguma coisa. Então, assim que você sai de um doutorado. E você já chegou em algum ponto de descoberta? Tipo, sim. Já? Todo mundo que tem um doutorado tem que ter estado num ponto de descoberta. É a tese já, né? É a tese, você precisa. Entendi, certo. Exatamente. Inclusive, acho que uma semana não, acho que pensar. 2 semanas antes da minha defesa de tese, que estava no meio da pandemia, inclusive foi 2020, eu achei um erro. Eu achei um erro na minha própria defesa. Poderia ter ficado quieta, mas eu acho que não faz sentido. Eu gosto da matemática, eu quero que esteja tudo bonitinho. E aí, eu acho que eu passei 1 semana sem dormir mesmo, pensando que eu precisava resolver. Acho que foi um dos momentos mais difíceis ali. E resolveu, deu tudo certo, eu defendi. Mas nossa senhora. Mas se você não tivesse visto, você tem certeza que eles veriam? Quem tivesse... Bem provável, porque tem a banca... era uma banca, assim, de pessoas... Não ia passar, né? Então, assim, foi bem legal. Mas a experiência do doutorado em si... mestrado eu achei ok. Graduação eu achei ok. A gente sofre, mas ok. Mestrado, a gente sofre, mas ok. O doutorado... Nossa! E olha que eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Eu gosto, eu acho bom, sempre estava feliz. Nossa Senhora, muito difícil, muito difícil. Eu acho que eu tive Você tem problemas. aula no doutorado? Sim.
Basicamente assim, no Brasil é um pouco diferente. Em Chicago, que é onde eu fiz, na Universidade de Illinois, você entra e você faz primeiros exames escritos. Se você passar, aí você tem um orientador e aí continua. Mas assim, tem essa primeira etapa de exame de qualificação que é muito, muito assim, nossa senhora. Porque você olha pro lado, tem alguém, não sei, de Harvard. Aí você olha pro outro, tem alguém de Michigan. Aí eu pensando, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu vim do Goiás. O que estou fazendo aqui mesmo? Eu sempre perguntava, eu ficava assim, meu Deus. Mas acabou que deu tudo certo, eu me estressei muito, mas passei nos exames, aí teve o orientador que me ajudou bastante. E outra coisa, o orientador tá lá exatamente pra isso. Ele não vai deixar você, ir pra caminhos que não tem o que... O orientador, ele te guia no seu projeto. Sim, exatamente. Normalmente você tá com ele porque você gosta da área de pesquisa dele. E aí ele é um pesquisador, ele tá o tempo inteiro em contato com isso. E aí ele te anexa e te coloca numa direção. Mas o papel dele é muito importante. Nós somos bebês pesquisadores. Depois do doutorado que começa também algo mais, assim, independente, né? Mas até então, somos babies. E como foi a experiência de estudar em Chicago? E você ficou quanto tempo fora? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Então. Qual é o nível a versão de tudo? Bonita ou a versão verdadeira? Não, eu quero a versão que me gere lágrimas aqui. Foi ruim, muito ruim pra mim. Sério? A experiência como um todo. Por diversos fatores. Eu acho que mais também de personalidade. Tem coisas que eu não notei quando eu saí daqui. Eu fui muito assim, vou. Mas eu fui pra um lugar que não tinha exatamente a minha área de mestrado. Era a matemática e era a álgebra. Mas não era a teoria de grupos, que era a área que eu gostava no mestrado. Então isso foi um problema. Chicago é muito frio. É muito frio mesmo. Faz menos 30. Teve um dia que tava a sensação térmica de menos 50. 4 minutos fora, você morre. Então, assim... Que delícia. E ficam 7 meses de frio. E pra mim, assim, menos de 10 graus já é frio. E fazer menos 30, menos 10. Então, assim, isso deprime um pouco o ser humano. Você não vê sol por 7 meses. São coisas que eu nunca tinha pensado sobre. Achei que era imune também. Coisas, assim, mais psicológicas. Tô bem de cabeça. Tô bem. Vamos nessa. Isso nunca... Tanto que eu demorei muito tempo pra identificar certas coisas, porque pra mim não existia. Ok. Ficar longe de família. Nunca fui essa pessoa super ligada, assim, meu Deus, como eu vejo algumas pessoas. Mas sou ligada. Não é que seu pai tá, por exemplo, ali na sala, ou tá ali em Águas Claras, ou em outro estado. É em outro país, não tem como ver. É caro, demora, precisa de um visto, precisa de tudo. Então, eu sofri muito com isso. De estar longe de todo mundo, né, por muito tempo, sem ter o que fazer. Então, outro ponto complicado, questão da cultura ali, dos americanos em si, eu não me adaptei muito a eles. Eu acho que eles são um pouco... É muito diferente. O tom de voz, eles são muito altos e muito animados, mas você vê que não é exatamente... Muito literais. Também, mas assim, talvez seja o fato de eu estar numa bolha de pessoas ali também que estavam fazendo doutorado. Que pode ser que esses sejam os chatos. Pode ser também, mas eu não me adaptei. Depois de um tempo eu só assim... Cansei, eu não conseguia. Mas você não conseguiu fazer amizades, assim? Tipo, consegui com os alunos internacionais. Então, tem um amigo da Turquia, o Arda, que é da Turquia. Tem a Helena. Assim, né? Não, eu fiz amigos, mas nenhum de lá. É. E eu acho que o choque de cultura é muito com o brasileiro. De abraço também, de afeto, é muito diferente. Então, tive amigos indianos, uma das minhas melhores amigas lá, ela é italiana, mas ela ficou muito tempo na Alemanha, morou no Egito, casou com um egípcio, fui no casamento dela no Egito. Foi assim, uma loucura, mas essas são as pessoas que eu consegui ter algum tipo de conexão verdadeira de algum tipo. Porque com os americanos em si, não. Comida também lá. Meu Deus. Tinha um restaurante brasileiro ali perto, mas uma coxinha era $20, não dava pra comer. Caraca, a parada aí pros Estados Unidos vender coxinha, então. Sim, nossa, a comida brasileira é muito cara. E meio que tudo deles é mais assim, por exemplo, tudo lindo, um bolo maravilhoso. Aí você vai comer, o negócio não tem gosto. Gosto de plástico. Mas do lado de fora é maravilhoso. Eu acho que é muito ali o que eu sentia, entendeu? Mas é isso. Assim, as experiências que eu já tive com o americano, a gente ainda tem, né? A gente atende cliente, algumas empresas de fora.
É basicamente tudo isso, assim, a cultura, o relacionamento, a forma de você cumprimentar, a forma de você ter uma conversa e dar um sorriso e ninguém sorri, você fica meio esquisito. Ou É muito o bizarro. excesso de, por exemplo, você chega num lugar, hey, how are É, you? How are you doing? É muito assim. assim, eu entendo, mas não. Eu fico assim. O inglês também foi uma coisa. Tá aí uma coisa que eu sou ruim. Sempre fui ruim. Tive dificuldade sempre, sempre, sempre. Suei pra fazer a prova, o TOEFL. Suei pra fazer, pra passar. Consegui os meus 95 pra conseguir. Cheguei lá, primeiro mês, tive que dar aula. Que aluno de doutorado dá aula pra graduação, de cálculo 1, de cálculo 2. Então foi assim, meu Deus. Caraca. Mas foi isso que me fez aprender, né? E Uhum. conseguir. Mas foi também complicado, assim. Então foi uma experiência. E o doutorado é muito difícil? É muito difícil. Não é uma coisa fácil. Ele é difícil Estressante. o processo todo ou você Tudo. concluir? Tudo é Tá, difícil. tudo. O exame é difícil, você tá ali numa pesquisa, às vezes você não. Na maioria do tempo você não entende nada. Você vai numa reunião, o professor fala, o orientador. Eu olhava e falei, gente, É de matemática aqui mesmo? o que tá acontecendo? Aí chegava em casa, começava a estudar, e aí começava a entender, mas é um processo muito doloroso ali. Obviamente tem pessoas que são super gênios e que têm muito mais facilidade pra isso, mas eu sou uma pessoa mais, sabe, ali. Então eu tive minhas dificuldades, mas terminei. Eu acho que assim, hoje em dia o fato de eu ter terminado, aí começou a pandemia, 2020, aí voltei 6 meses antes do que tava, né, ali no plano e defendi antes e, nossa senhora, mas saiu. Mas E você aí, não se arrepende de nada? não, eu não me... Era, eu acho era um que foram objetivo mesmo, experiências, tinha que sim. acontecer, tá? Só que eu acho que talvez se eu tivesse feito doutorado, talvez no Brasil, fosse um pouco menos traumático em alguns lados da minha personalidade mesmo. Então, basicamente foi isso. Mas assim, ótimo, né? Doutorado de Chicago. Eu fui Caralho. com bolsa do Ciências Sem Fronteiras, falecido, Ciências Sem Fronteiras, acho que não tem mais. Então foi ótimo. Eu estive 4 anos e meio num outro país, tendo outras experiências, com bolsa, tranquila ali. Então foi muito bom, muito bom. Só que, quando eu voltei, eu tive algumas coisas de ansiedade, me quebrou um pouco. Chicago. Deu uma quebrada na minha mente que eu achava que não tinha como quebrar. Felizmente, fui quebrada. E aí, nesse meio tempo que surgiu o Lucas, né? Que é o CEO da Mac Inc., mas eu já conhecia há um tempo. Você conhece o Prestibot? Conheço. Então. Usei ele durante muito tempo. Eu era falecido Prestibot. O falecido Prestibot. Eu preciso... pra conectar com a Mac Inc. ainda tem umas coisas que eu tenho que voltar. Aí eu não sei se você quer que eu... Vamos nesse processo todo. Que é tudo... Tá, começa em League of Legends. Infelizmente, você joga LOL? Minha esposa joga muito. Nossa, que tristeza. E ela é muito viciada em TFT e ela... Ai. Nossa, ela não para de falar em TFT. Eu acho TFT demais. é muito bom. Só que eu não tenho paciência pra jogar LOL. Que bom, você não perde nada Se for com amigos, com time fechado, é uma coisa. Se eu cair no meio das crianças de férias, aí eu fico meio maluco. Aí eu não... Enfim, LOL. Tá. Começou aí. O meu último jogo, eu tinha o quê? Acho que uns 17 anos, mais ou menos. E o último jogo que eu tinha jogado na época era Donkey Kong do Super Nintendo. Peraí, esse amigo... Esse foi o último depois do LoL? Depois LoL. Caraca. Pra você ver, deu um salto. Eu não tive salto. PlayStation, eu não tive nada. Eu passei do LoL. E como que eu entrei no LoL? O meu namorado na época gostava de LoL, era super viciado. Eu acho que foi quando saiu o LoL. Ficou meio um burburinho, todo mundo queria jogar, era uma coisa assim mais, sabe? Talvez não tão infantil na época, pelo que eu me lembre. Pessoas um pouco mais velhas também já jogavam, ficaram meio viciadas. Eu lembro quando lançou, eu tava no primeiro ano de faculdade, primeiro semestre, na verdade. E aí toda aula de laboratório virava LoL, basicamente. Exatamente, as pessoas é altamente viciável. E aí eu não jogava LoL, nada, né? Até então tava na minha vida lá estudando para cálculo 2, na época. E aí eu queria dar um presente pra esse meu namorado da época. Só que pra dar o presente, dentro do jogo, que eu queria dar uma skin, tinha que evoluir a um certo nível. Acho que nível 12, eu não lembro o que era na época. Aí criei a conta com o nome bonitinho, era acho que Vida S2. Na época, porque era só pra fazer isso. E aí tive era que... focado em dar o presente mesmo. Exatamente. Certo. Aí tive que jogar, nossa, eu era do tipo que morria pra torre, assim. Donkey Kong, LOL. Não sabia o que era torre, o que era mana, o que era minion, nada. Mas fui. Aí eu viciei no jogo, upando a conta
pra conseguir dar o presente. No final, a conta ficou comigo. Ainda existe o VidaS2. Ainda existe a conta, inclusive. Legal. O namorado não existe mais, mas a conta ainda existe. E o vício do LOL. E assim que eu comecei a viciar. E eu viciei. Inclusive, assim, eu colocava uma meta de não... Eu só jogo LOL quando eu terminar tal coisa. E olha que eu gostava de estudar. Mas o LOL tava, assim, bem... Caraca. E eu era ruim. Eu sou ruim. Mas eu era muito ruim. Muito ruim mesmo. E aí começou aí a história do LOL. Demorei muito tempo pra pegar Gold, enfim. Tem uma tatuagem de LOL, inclusive, meu Deus. Massa. Eu tenho. Eu entendi o nível da paixão pelo jogo. Eu sou mono Illaoi. Inclusive, eu não sei se você conhece esse Conheço personagem. que puxa os tentáculos, né? Tô ligado. Então viciei, peguei ouro na época com ela. Eu acho que eu cheguei até platina 1. Foi o meu máximo. Você foi longe, Não, então. mas depois de muitos anos jogando e eu sempre fui muito ruim. Mas assim, achei meu campeão e normalmente é isso. Mono champion com o seu champion e é isso. Eu era mono trash. Eu sempre fui suporte em todos os jogos. Trash é muito então. bom. Trash, eu tinha medo. Quando eu caía bot lane contra Trash era complicado. Mas enfim. Aí... O que eu tava falando? Do vício. Do vício no LoL. Tá. Aí em 2016 eu fui pra Chicago. Uhum. E aí vou conectar as coisas agora. Tá. Americanos, não conseguia me conectar. Frio. LOL. LOL. Jogava Sim. muito LoL com doutorado. E além de jogar LoL, eu estudava. Eu descobri a Twitch na época, né? E aí eu estudava vendo live de LoL. Eu só estudava vendo live de LoL. Antes do LoL, eu estudava vendo o programa do João. Sempre estudando, vendo alguma coisa. Bem específica, que era sempre... Sou uma pessoa da madrugada, eu estudava só à noite. De madrugada. E aí, nessa, eu comecei a conhecer alguns streamers de LoL. Não sei se você conhece o Marcelinho da RJ. Não. É um streamer é porque ele não... Acho que ele não streama mais LoL exatamente hoje. Mas na época ele tava começando a streamar. Uhum. E aí eu assistia... Sempre falando, nossa, você precisa streamar porque você é muito engraçado. Eu falava com ele. Aí quando ele começou a streamar, ele lembrou disso. Aí ele me deu o primeiro mod da minha vida. Ah, que legal. E aí, ali, eu fiquei assim, nossa, vou aprender a mexer. Aí, aprender o que era a moderação, como eu fazia. Aí, o Prishbot tava na live dele. E, na época, não tinha muita documentação nisso, era complicado. Enfim, assim como tudo na vida, fiquei cracuda nessa parte da Twitch, do Prishbot. E aí, Você é facilmente viciável, né? em coisas assim, meio... Aí, eu fiz um manual do Prishbot. Eu vi lá printzinhos. o teu link de... Tipo um Linktree que você tem. Eu não sei se tá lá esse manual, porque faz muito tempo, mas eu fiz esse manual. Eu vi um monte de tutorial que você tem de tudo relacionado ao chat e tal. Então, é isso mesmo, então. Exatamente. Legal. E aí, fazer teste pra ver, porque não tinha uma documentação muito certinha, então eu comecei fazendo teste pra ver o que fazia aquele comando, achavam... Enfim. E aí, eu cheguei no D Quadros, eu não sei se você conhece a peça, André Quadros. Ele já foi também da Twitch, o Lucas, na época que o Lucas também, mas eu acho que... mais ou menos ele naquela época, ele era o admin. O Lucas Braga é quem programou o bot, né? Tá. Mas quem cuidava do administrativo, assim, dos admins, pra prestar o suporte, era o D Quadros. Aí eu cheguei e falei, olha, eu tenho isso aqui e eu gosto muito do bot. Como você pode dizer, 500 páginas de manual. Posso ser admin? Eu acho que eu gostaria muito e tal. Aí ele me deu essa oportunidade. Aí fiquei cracuda no Prishbot, né? Na época. De ajudar a streamer a colocar coisa. Teve uma época na Twitch que todos os bots, assim, eram azuis. Do Prishbot, era bonitinho. E aí eu caí nessa. Então eu fazia o doutorado, jogava LoL e ficava ajudando alguns streamers a setar algumas coisas. Então, foi isso. E aí eu conheci o Lucas nessa época. Ele não tava muito, assim, dentro ali do dia a dia do Prishbot, mas tava sempre presente. E aí conheci ali. Então, não sei direito o que ele viu ali exatamente, porque talvez eu o sou da matemática. Talvez o manual, não sei, mas eu como pessoa da matemática, não era assim, meio aleatório. Mas na época, como eu tinha bolsa, e não era tudo muito voluntário. Desde sempre, o Prishbot era um projeto voluntário. Coitado do Lucas, mas gastava ali muito o servidor. Mas era o nosso nenê, Prishbot. E aí, eu cheguei a ser admin líder, junto com o Dé, na época. Alex, enfim. Então, basicamente, conheci o Lucas daí. E aí, quando eu voltei pra Brasília, de Chicago, ele falou, olha, Rebeca, já tinha Mac Inc. na época, mas era num outro contexto até então, né? Depois eu até explico mais ou menos. E ele falou, olha, eu crio um cargo, qualquer cargo, o que você quer fazer? Eu crio o cargo, o que você quer fazer? Qualquer coisa, só deixa eu te contratar. Aí eu, meu Deus, e foi bem quando
tava nessa coisa de começar um pós-doc em matemática pra seguir, ou não. Então, eu falei, será? E acabei indo e deu certo. Então, ele meio que me resgatou ali num momento complicado. Aí você entrou da na vida. MEC. Aí eu entrei na MEC, Legal. exatamente. Mas, enfim. Aí, na época, a MEC que eu entrei como account manager mesmo. Mas não tinha tantos streamers e criadores como tem hoje. Tem uma porrada lá, eu vi no site. Tem uns... Ali ainda tá um pouco desatualizado aquele site. Então, tem outros criadores. Acho que tem mais uns 20 do que tem ali. Caraca. Mais ou menos, uns 40 e poucos hoje em dia. E aí, comecei, assim, na MEC Inc. Que massa. Mas foi muito... Não sabia nada. Foi tipo uma sequência de acontecimentos. Não sabia. Enfim, o Gui Barbosa, que era do comercial na época, ele me ensinou muita coisa também, como fazer o comercial. Eu passei por vários setores. Eu comecei como account manager, aí passei pro comercial, aí a própria Fernanda do jurídico também, ia com ela, analisando algumas coisas. Então eu fui assim, passeando, e hoje eu faço parte da operação, o que é bom, porque eu entendo um pouco a dor de cada área, é mais fácil entender, e já estive ali. Operação geral. Isso, rede de operações. Então, eu entendo hoje em dia o que acontece. Mas é isso. Eu vi lá no site da MEC que os serviços que vocês prestam pro streamer, e tem a parte jurídica. Quanto que vocês têm que usar a parte jurídica? Muito. Muito, sério? Muito. Eu achei que você ia falar, não, isso aí é só um porque, detalhe. Assim, não em questão de tretas malignas. Isso é muito... não é comum, justamente porque a gente faz essa outra parte, que é todos os contratos, a Fernanda, maravilhosa, deusa, perfeita. Eu encho o saco dela todo dia. Ela analisa todos os nossos contratos. Então, nada que a gente fecha com marca, com agência, com nada, sai sem o aval 100% dela. Ela é extremamente detalhista. Já trabalha com isso há muito tempo. Então, ela é a área dela, especificamente, né? Propriedade intelectual, enfim. Ela é assim, nada passa. Então, é muito difícil a gente ter problema, porque sempre ela muda várias coisas no contrato para que esteja redondinho. Então, a gente usa muito jurídico. Muito, muito mesmo. Mas muito difícil dar problema. Causas e ações... Não muito difícil. Jurídico, assim, eu acho que conto nos dedos e desses 2 anos aí que eu tô na MEC, que algo ruim de fato aconteceu. Porque a gente é muito detalhista nesse aspecto, entendeu? Tem alguma coisa a ver com o Jux, a MEC? Tem. Por conta do nome só, tem então. É porque é o único streamer que eu conheço que usa essa expressão. Eu sei que a galera do Rio usa bastante. Tá, MEC, sim. Vem dele o MEC. Tá. Mas basicamente assim, tio Jux, né? Que ele explodiu na época, ele era mais novo. Enfim, teve aquela época que ele, né, deu o grande boom dele. E desde então, ele é gigante. Inclusive, pessoa maravilhosa. O Jux é assim, 10. Vitorinho, os dois são anjos. Hoje em dia eu trabalho diretamente com os dois e eles são maravilhosos de anjos. Massa. Jux streama, né? Mas assim, explodindo, você precisa de nota fiscal e marca, e jurídico, e contrato, e orçamento. Abre um CNPJ. E aí ele tava assim, né? Daquele jeitinho dele, não tinha o que fazer. Ele gosta de streamar. E basicamente o Lucas, na época, construiu uma estrutura. Então, ele e Gabas Jux criaram a MEC, que era basicamente uma estrutura em volta do Jux na época, para que ele pudesse só streamar e não se preocupar com o resto. Entendi. Então, a MEC foi criada em torno do Jux. E ele é um dos sócios também da MEC Inc., né? Ele é a cara, né? Também, tipo, tem várias publicidades com ele. Sim, né? Sim, com certeza. Ele é, né, o primeiro streamer e o motivo da existência ali. Então, mas aí a estrutura já estava criada. Então, já tá tudo certo. Dava pra ampliar. Daí, depois veio o Mayumi, aí Keio, P-Jack, aí começou. A gente começou mais no League of Legends mesmo. E aí, hoje já tem pessoas de outras... Tem a Gabi Catuso, tem várias, a Yula, pessoas também de outros segmentos. Do Fortnite, enfim. Tem até pessoas que não são gamers, criadores, que são mais da área de criação de conteúdo fora do mundo dos jogos. TikTok, YouTube. Exatamente. Legal. Mas, assim, a galera é muito tranquila. Eu acho que é uma agência que eu sou clubista, muito clubista com a MEC. Eu sou Veste assim, a camisa mesmo. Meu bebezinho, gosto demais. Eu tô há muito tempo... Então, eu vi também expandir. É algo que eu tenho muito carinho. E eu acho que é uma agência onde é mais familiar. No sentido que
parece que a gente tem um contato bom com os criadores de conteúdo, não é aquela coisa, tem 120 streamers, ninguém sabe quem é quem, não tem respeito, não tem como a gente tem alguns exemplos por aí. Então lá é muito assim, todo mundo se conhece, tem um carinho, tem uns account managers, de fato, se importam com os criadores, acompanham o conteúdo. Teve a BGS ano passado e foi a primeira vez que a gente foi como agência, como unidade de agência. Vocês conseguiram levar... A gente levou muitos criadores, acho que foram uns 25 da MEC. E aí a staff inteira foi, tem o Adá, do comercial, que é Pernambuco, tem Dé de Curitiba, e a gente se juntou ali. Massa. E a gente não teve nada pra falar. Claro, caos de BGS, 7 dias de BGS, não tinha como ser tranquilo. Caótico. Mas, cara, todo mundo 10. A gente até comentou como a gente não errou com nenhum deles. Todos eles, os criadores de conteúdo, 10. Eles são maravilhosos. Cada um no seu espacinho ali, na sua caixinha. Gosto muito de todo mundo ali. E eu acho que esse é o diferencial. É uma agência que eu me importo muito com eles. Então, pessoas até que eu já conhecia antes, eu tenho um carinho, não são só números. A gente age como desenvolver aquele talento, não é só questão de número. Então, assim, na Mac Inc. nunca foi sobre número. Então, a gente desenvolve também talentos, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. E eu acho que é assim que tem que ser. Que massa. Então, eu estou muito grata, né, ao Lucas por ter me laçado e me enfiado dentro da Mac Inc. Porque eu gosto muito de trabalhar lá, passo pessoas maravilhosas. Hoje em dia, assim, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Como que é, assim, você não precisa falar do cast que vocês têm. Mas eu vejo diariamente, a Babs, minha esposa, ela é community manager da Bethesda. Então, basicamente, ela lida com a comunidade. E eu vejo como que é caótico, às vezes, lidar com comunidade. Como que é para vocês, como agência de influenciadores, lidar... Porque eu imagino, vocês têm lá o catálogo de vocês muito bacana, só streamers grandes e tudo mais, uma galera que já, com certeza, é muito profissional no que faz. Tá consolidado. Mas, e a galera que ainda não tá nesse momento e que chega para vocês e pede, às vezes, uma consultoria ou pede para ser agenciado... acontece, é normal, muita gente chega, é meio louco, tipo, tem gente que chega com ideias muito mirabolantes que não tem nada a ver. Como que vocês lidam com isso? Muita gente chega, inclusive a gente tem um contato no site, né, macinc.gg, então a gente recebe muito e-mail, muito, muito mesmo, de pessoas, mas normalmente é assim, me ajuda a crescer, me ajuda a ter publicidade. 1.000 inscritos. E aí não tem nenhum nome da pessoa, mas tem lá, me ajuda. Então, assim, a gente, como eu falei, não é sobre número, necessariamente, a Mac Inc. em si. Então, a gente já houve casos em que a gente pega agencia o streamer para conseguir desenvolver. Então, o Lucas, em particular, tem um olho muito bom para isso. Então, ele é muito assim, ele olha, às vezes você vê ali número e você não entende, mas o olho dele é muito bom para pessoas que têm um potencial. Então, a gente desenvolve também o potencial dos streamers, mas assim, não é o tempo inteiro que entram pessoas na Mac Inc. Tanto que a gente não tem 120 pessoas. Então, existe uma análise de perfil, mas assim... se vai de encontro com as ideias também da agência e coisas do tipo. Então, não é tão simples assim, mas não tem a ver com números em particular. Mas a comunidade é complicada. Às vezes, a gente tem que dar uns assim, meu Deus, que tweet é esse? O que é isso? Meu Deus. A gente aconselha. A pessoa, obviamente, faz o que ela quiser, mas a gente tá sempre aconselhando certos assuntos, certas coisas que, às vezes, só traz problema. Entendeu? Então, a gente tá ali. Tudo que diz respeito ao streaming, a gente faz. Então, tem uma parte comercial, que chegam agências, tem uma captação de patrocínio, que é o Adairton que faz, hoje em dia na MEC. Tem a parte jurídica, é legal, assim. Ou, às vezes, chega um patrocínio pra que a gente olha e fala, nossa, esse aqui é o perfil também dessa outra pessoa. A gente fala, olha, tem essa outra pessoa aqui também do casting, que eu acho que tem o perfil. E aí, a gente vai lá e acaba que a marca não conhecia, passa a conhecer através de uma rede que a gente faz com os nossos streamers. Massa. Então, é basicamente isso. É bem, bem legal. Bom, você tá em Brasília. Isso. E Brasília é basicamente uma roça bem desenvolvida. Como você trabalha diretamente com influenciadores, com streamers, enfim, com produtores de conteúdo,
Eu queria a sua opinião em algumas coisas, porque eu tive um papo com... Eu não sei se você conhece o Acapoeta. Na verdade, ele é um produtor de conteúdo mais no Instagram, ele é um autor de poesias e tal. E é um amigo meu, a gente esteve aqui conversando sobre isso. E Brasília é uma parada que tudo que acontece aqui, tudo que se cria aqui, a gente manda para São Paulo, sempre. Isso aconteceu comigo, tipo, lá em 2010 eu criei um canal no YouTube chamado Nerd Etc. E a gente, teve um sucesso assim e tal. A gente foi um dos primeiros canais a conseguir 100 mil inscritos no YouTube e tal. E aí sempre chega num momento que, beleza, agora vocês vão para São Paulo, tá? Eu ficava, não, por quê? Por que não? Por que não Brasília? E eu tô nessa luta desde sempre. Aí a gente aqui em Brasília fez evento e conseguiu, assim, com suor, lágrima, literalmente, trazer marcas pra cá. A Twitch veio pra cá, o Lucas veio aqui, a Capcom, enfim. Mas ainda é Brasília. Ainda as coisas parecem não acontecer. E o movimento que a gente analisou, eu e o AK, é que eu acho que a galera de Brasília ainda não entendeu muito bem o que é essa influência. Ou talvez não está tendo uma assessoria boa para isso. Porque a gente, não fazendo uma crítica a nenhuma forma de como a galera produz conteúdo. Cada um produz seu conteúdo, sabe como que quer produzir e tudo mais. Mas a gente vê muito que o pessoal aqui em Brasília está preso ao modelo de... o meu conteúdo é fazer uma publi numa hamburgueria, numa loja de roupa e morre aí. Ah, tá, mas o que mais que você produz? Quais são os seus produtos? Você tem o quê? Canal no YouTube, podcast, TikTok, o quê? Não, eu só vou lá e faço uma publi. É mais permuta do que qualquer outra coisa, né? É mais permuta. E, ao mesmo tempo, você vai... como se você vai meio que educando o mercado, que é assim que se trabalha com o influenciador. Você, como está realmente diretamente com influencers, que tudo bem que eles não são daqui, mas que tem alcance e tudo mais... Você vê Brasília ainda sendo, em algum momento, um cenário para produção de conteúdo em massa? E só para acrescentar, eu te conhecia por conta de um tweet. Então, eu ia falar desse tweet agora, pois que foi exatamente que eu... Exatamente. Eu te conheci assim, aí eu falei, não é possível que tenha alguém em Brasília que tá trabalhando querendo em alguma pessoas coisa. em Brasília, de Brasília também. Não é possível. E aí eu queria sua análise disso também. Que a gente pudesse discutir sobre isso, sua opinião sobre essa questão dos influenciadores de Brasília. Se você já achou outros influenciadores que têm esse perfil que a MEC busca ou que está mais próximo ao que o mercado consome. Apesar de estar em Brasília, o meu tweet foi motivado por uma marca que queria criadores de Brasília para uma permuta. Sempre isso. Sempre isso. E aí eu parei e falei, gente, tirando a Verônica, que é da MEC e é de Brasília, inclusive, maravilhosa, eu não conhecia muitos criadores de Brasília. Eu fiquei me perguntando, gente do céu, eu moro aqui e não conheço. Se você pedir pra eu citar 10, eu não consigo. E aí eu fiz esse tweet pra tentar entender exatamente quem são as pessoas de Brasília. Eu fiquei surpresa. Eu fiz uma tabela, a Cecília me ajudou da MEC, eu falei, Cecília, me ajuda a criar uma tabela desse tweet aqui, porque muita gente comentou. Eu falei, gente, tem tudo isso dos criadores de conteúdo de Brasília. E aí a gente criou uma tabela exatamente pra entender. E, nossa senhora, tem muita gente aqui. E não são só criadores um pouco, que tem números menores, tem muito criador até grande. E eu fiquei impressionada. Inclusive, a gente achou um criador que tinha sido meu professor. Brasília sendo o famoso ovo desde sempre, né? Brasiliense adora falar que Brasília é um ovo. É uma coisa assim, meu Deus. E achei muita gente, muita gente. E aí, basicamente, abri um pouco a nossa perspectiva de, ok, tô aqui. São pessoas que eu posso ir ali tomar um cafezinho e conhecer também. Já tô aqui. Então, a gente teve essa ideia de também... conhecer um pouco os criadores de Brasília para ver se tem algum perfil que também casa com a MEC. Então, era uma coisa, virou outra completamente diferente. E Brasília realmente é complicado. Eu acho que essa questão de permuta, a gente luta também contra isso. Não contra, mas assim, quando a marca vem só com permuta, porque querendo ou não, é basicamente assim, eu vou te dar isso aqui, o preço do seu trabalho, eu vou te pagar em balinha. Porque uma permuta não é... Ok, é legal, mas nem sempre você precisa daquela coisa que está sendo oferecido. É o seu trabalho e deve ser considerado um trabalho e você paga um trabalho. Então, a gente não gosta muito de permutas, assim, na Mega. A gente sempre tenta desviar, porque é meio
ruim também pro criador. Claro que, assim, sendo uma coisa que ele gosta, que o criador quer ou bastante, tudo bem. Sim. Mas essa questão de serem publicidades pontuais é muito ruim, porque você não constrói... como criador de conteúdo, você não constrói o seu perfil ali. Você faz uma coisinha e acabou. A marca não sabe o que você faz e você também não... Se você não faz muita coisa também, só fica lá... Me chamaram pra vir nesse hotel e olha o que deu. E comi esse hambúrguer e coisa do tipo. Mas então, é isso que tá rolando aqui. É muito, muito complicado. Mas na Mac... Conta pra ela do evento que a gente fazia, uma mega empresa que queria fazer divulgação, queria trocar por marmita. Puta, Não é possível. vai cair pra trás. Na verdade, são duas. E uma delas, eu te falo no off. Tá, não duvido, não duvido. Eu ia falar agora, eu vou falar, eu corto depois, mas eu vou esquecer. Tá bom. A gente fez esse evento, que é o Jam, na Jam Festival, que a gente faz lá desde 2013. Aí, em 2014, a gente fez uma edição grande, que foi no CNTC, que é um centro de eventos ali no começo da Asa Sul. E, cara, foi um evento muito bom, assim. A gente, pela primeira vez, eu tinha acabado de voltar do Japão. Eu fui trabalhar na Tokyo Game Show. E eu me surpreendi com o mercado de jogos indies lá. A Tokyo Game Show são 4 galpões, assim, eu acho que é 2, 3, assim, é um complexo de galpão. E um desses galpões, era só de jogos indies. E eu fiquei, caraca, que incrível, eu preciso levar isso pro Brasil, pra Brasília. E aí a gente montou uma edição muito massa em parceria com o Saulo da Behold, que estava aqui em Brasília ainda na época. E aí a gente fez uma amostra de jogos independentes. Aí teve campeonatos já que a gente mesmo patrocinou, mas enfim. Isso foi que ano? 2014. E foi um evento muito foda, assim, tipo, era o público para 5 mil pessoas e lotou. Tipo, a fila chegava lá no Parque da Cidade pra galera entrar. Quando a gente viu esse movimento, a gente falou, beleza, então a gente agora vai para um evento maior. E a gente vai trazer essas marcas. Então, em 2015, a gente passou, basicamente, São Paulo, Brasília, como se fosse manhã-tarde, assim. Indo e voltando para reuniões. Foi quando a gente conheceu o Lucas, a gente trouxe a Twitch, aí a gente trouxe uma etapa oficial da Capcom, do Capcom Pro Tour. Eu tô te dando esses nomes só para você ver a importância que a gente estava dando para isso, né? E era assim que a gente ia apresentar para as empresas. Então a gente chegou em várias empresas aqui de Brasília. As de fora, porra, fechou. Razer, Sony e tal, vamos nessa. A gente agora vamos em Brasília. Aí a gente foi em algumas empresas. Uma dessas, que é uma empresa muito grande. A gente conseguiu a reunião com o presidente do negócio. A gente, ótimo, o presidente é que vai dar o carimbo. Primeiro que na reunião ele deu uma dormida. A gente explicando, assim, não é possível. Olha a magnitude desse negócio que a gente tá trazendo. Ele deu aquela dormida, sabe aquela de dar aquele susto? Aí a gente, ok, né? Tá tudo bem, continua como se nada tivesse acontecendo. E aí chegou no final, depois de a gente apresentar tudo isso, todas as possibilidades tecnológicas e de inovação e papapá. A gente fez a maior feira de jogos independentes, eram mais de 40 empresas. Porra, um negócio legal. Aí falou, porra, legal demais, pessoal. Tem um parceiro que faz marmita. Aí eu peço pra ele fazer umas marmitas e mandar pra vocês lá. Foi literalmente isso. Eu não acredito. Com essas palavras? Não, com essas palavras. Não é possível. E ele falou, pode ser? Ainda mandou um pode ser, assim. A gente, porra, que maluquice. A gente tava, talvez, na maior empresa relacionada à tecnologia daqui. Aí numa outra também, que é uma rede enorme aí, porra, que legal, porra, que bacana. Vocês têm faixa? Não era nem banner, nem nada. Faixa amarela? Sim. Porra, a gente coloca umas faixas lá pra vocês e tal. E no final a gente fez um evento para 30 mil pessoas ali no CICB. Não sei se você conhece o centro de eventos ali do Lago Sul. É um centro de eventos gigantesco que tem ali no Lago Sul. Mas o que a gente teve de Brasília foi isso. Esse é o retorno que a gente teve. A gente tentou novamente em 2018 e foi a mesma coisa. Então, a gente não entende muito bem quando essa chave vai virar na cabeça de todos daqui, as empresas, o próprio governo, de quando isso realmente vai virar um negócio, como é São Paulo, como é Rio, né? E como você falou, viver de permuta e fazer o influenciador, o produtor de conteúdo, o streamer, ficar alugando ele para mostrar o teu produto, eu acho que deu, né? Acho que o Brasília ele precisa
entrar nesse circuito também, né? Não, com certeza. E aí gera um ciclo, né? O influenciador acha que é isso, e aí as marcas acham que é isso, e aí fica nisso. Então, na MEC a gente preza por uma relação com marca e com agência mais duradoura. Então, a gente tem muitos parceiros, assim, que começou com uma ação, mas a gente não tá ali pra ter aquela ação embora. Então, a gente organiza e faz o máximo para que tudo se encaixe bonitinho. Porque eu acho que essa é a ideia. E desenvolvendo para a marca conhecer não só aquela pessoa que veio aquela ação para aquele criador, mas outras por ali. Mas, assim, permuta de fato é uma coisa muito específica que a gente não gosta muito exatamente por isso, que é preço de balinha. E é um emprego, é um ganha-pão, ninguém tá ali brincando. Sim. Eu acho que, basicamente, eu sou muito assim, quando chega a permuta pra mim, eu fico, meu Deus do céu. Não. Mas, realmente, Brasília é complicado. Agora que a gente tá conhecendo um pouco mais também esse público, então, tem uma planilha gigante com muitos nomes, que a Cecília me ajudou. Que massa. Muitos nomes, eu fiquei impressionada. E a gente acoplou, saiu, isso a meio que o nosso, é um cache adicional que eu faço questão de tentar inserir para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Massa. Sendo eu de Brasília, né? Eu acho que é o mínimo. Então, vamos ver o que a gente consegue. Mas tô com essa tabela aí bonitinha já, editadinha, vamos ver. Vamos ver o que dá pra fazer. Não, tem que acontecer. E você tem que ajudar muito essa comunidade de Brasília. Você como alguém que trabalha com influenciador direto. Aqui em Brasília, eu nem fazia ideia disso. Tinha uma jogadora de Age of Empires. Ela é campeã mundial de Age of Empires. Ela era daqui de Brasília, ela tá morando fora do Brasil agora. Só que assim, ela é basicamente a campeã mundial do negócio. E você fica assim, caraca, por que ela estava escondida? E ela não estava escondida, obviamente. Mas por que ela está escondida das marcas? Ela só era de Brasília, né? Ela não estava escondida. O erro dela é ser de Brasília. Gostar de Brasília, exatamente. Nossa, é muito complicado isso. É uma coisa que me tira um pouco do sério mesmo, porque ver marcas gigantescas quase se aproveita um pouco daquele conteúdo. E não é uma coisa assim, uma coisa você tá ali, vou fazer isso aqui pra testar e ver os resultados, mas muito difícil. Em geral, é realmente assim. Vou entregar e, enfim, a gente até recebe uns e-mails desse tipo, assim. Você faz 3 feeds, 2 stories, a gente vai te dar o produto pra fazer. Não é nem... Gente, não é possível, não é possível. O Adá fica doido com isso também, com os e-mails que a gente recebe. Mas é isso, é complicado. Vamos ver se dá pra ter alguma mudança, mas assim, é algo bem recente, né, que a gente conseguiu aí. Vamos ver se consegue alguma coisa. Aqui é uma outra experiência trágica que a gente teve. Um dos meus sócios de outros projetos, o Diogo Braga, ele é um dos caras mais antigos do mercado de podcast, do Matando Robôs Gigantes. Ele é do grupo Jovem Nerd, o podcast dele é oficial Spotify. Ele é uma figura gigantesca, ele mora aqui também. E a gente nunca fechou nada aqui. Todas as coisas que a gente fazia, tipo, não, Didi, a gente tem evento, tem não sei o que pra fazer e tal. A gente sempre teve que pegar um avião e sair, porque nada acontece aqui. É muito frustrante, é bem triste. Com certeza, é muito complicado. E o que funciona aqui, eu não sei se você tem essa impressão, assim, com as marcas, agências que eram daqui, parece que funciona num jeito diferente, uma atmosfera diferente, o trabalho é diferente, parece que é outro mundo mesmo. Eu não sei o que é. As poucas experiências que eu tive, eu achei singular. Achei ímpar. Singular é uma palavra. É igual eu... Caraca, esse podcast com a K, a gente ficava se olhando toda hora, assim, tipo... Menos. Porque a gente queria muito meter o pau em muita coisa. Porque essa é a vontade que dá. De chegar pra muita agência de influenciador e falar, tipo... Galera, é muito lindo vocês terem um coworking super legal pra levar a galera e tudo mais. Coworking virou a palavra, né? Do último ano. É o buzzword do momento. Mas, assim, pra ficar levando a galera lá pra dentro, pra ficar fazendo dança de TikTok e ganhando bombom. Eu falei, porra, meio exploratório isso aí, né? Não é legal. Quando é que esses influenciadores vão estar ganhando de verdade? E a gente sempre bate nessa, que Brasília não está educando o mercado para isso. Né? A gente não está educando o mercado. A gente está, na verdade, mostrando para o mercado que essa profissão, que é influenciador, streamer, produtor de conteúdo, no geral, ele é
ele é trocável por qualquer coisa, assim. Ele é comprado, você pode comprar ele por qualquer coisa, você pode dar uma camisa pra ele que ele vai usar toda a influência que ele tem pra te divulgar. Sei lá, a atmosfera é realmente bem diferente. Um pouco frustrante mesmo. E eventos? Eu vi que você tem lá no teu portfólio vários eventos de esporte. Tipo, teve a parada do Banco do Brasil. Isso. E Então, teve os campeonatos. Você esteve envolvida nisso tudo. é outra parte também da vida, que não tem nada a ver com a MEC nem nada. Eu comecei na moderação. Então, sim. eu fiz moderação do campeonato de PUBG, de alguns outros do Banco do Brasil também. Então, eu gostava da parte de moderação até então. Então, eu tenho várias coisas da parte mais de moderação de chat. Uhum. Então, essa é uma outra parte da minha vida aí que não faço mais, mas gostava bastante. Então, enfim, não é a parte, não é ligado à MEC Inc. em si. Então, inclusive uma coisa que eu esqueci de falar, eu dou aula para ensino médio hoje em dia também. Sério? Tem essa, exatamente. De manhã eu dou aula para ensino médio, eu fico lá olhando, fico trocando, eu falo, olha, se você tirar 10 na minha prova, eu penso se eu consigo um autógrafo do PJack para você. Essa é a minha troca de... Aí eles ficam, sério, professora? Eu falei, sério. Se conseguir 9 pontos, não precisa ser nem 10, 9.9, consigo isso pra você. Aí eles chegam, professora, eu tava olhando seu Instagram e o Casimiro te segue. Aí começam, eu fico, meu Deus, ele é muito bonitinho, é Que muito legal. bonitinho. Qual a Mas idade tem essa parte. do pessoal? Então, Seus alunos? eu dou aula pra nono ano, nono ano e primeira, segunda, terceira série, que se chama hoje do ensino médio. Ok. Então, essa não é uma galera... Mas assim, não importa. Tendo 12 ou 16, eles são, assim, meio vidrados, assim. Free Fire 100% com a área. ou não? Não. Tem muita gente... Eu não achei muito LOL. Tem uma turma minha que é a segunda série, que eles ficam todo dia. Professora, você acha que Gragas? Aí eu fico, não, pelo amor de Deus, eu preciso ensinar probabilidade. Não dá pra ficar falando de Gragas no momento. Não dá. Mas assim, eles são ótimos. Mas se tem Free Fire... Tem. LOL eu não achei tanto, assim, mas jogo de CS. E Roblox e Minecraft Roblox é uma também. parada, né? Mas é muito engraçadinho, eles são muito fofinhos. Gosto bastante deles. Mas qual é o desafio de dar aula pra... Nossa, todos os possíveis, muito complicado. Porque assim, eu dou aula para ensino médio faz 6 meses só. Já dei aula, mas era pra faculdade. Cálculo 1, 2 é diferente. Uhum. E aí, aluno, ele é muito... De ensino médio, de ensino fundamental, ele é muito ligado a você. Então, eu sinto muito que eles são muito assim, sabe? Mais ligados a você. Mas assim, pós-pandemia, ninguém sabe mais nada. Ninguém sabe mais formar fração, ninguém sabe nada de nada. Então, não tem como também eu exigir algo que foi muito complicado. A aula remota de matemática, muito difícil. Putz, deve ser foda Então, mesmo. essa volta 2021 ali foi complicada, eles não sabem nada. Então, é uma coisa assim, tem um conteúdo gigante que a gente precisa passar, tem vestibular, tem Enem, e eu paro ali em somar fração, porque não dá pra continuar. Então, é muito complicado. Mas assim, gosto deles, são fofinhos, são legais, assim, Caraca. acho que é legal. Eles ficam, professora, quantos anos você tem? Aí começam. Os alunos do ensino médio, eles já acham ele 18. Aí eu fico, gente, se eu dou aula pra vocês, como que eu tenho 18? Cadê o raciocínio lógico Só de aceita. vocês? Fala que eu tenho 18. E o nono ano é sempre 40. Eu acho que pra eles, quem acima de 20 é A 40. professora é tia automaticamente. Exatamente. É muito engraçadinho, mas não, eles são ótimos. É uma parte ok da vida, assim. E os cavalos, Nossa. né? Eu tenho 2 bichões maravilhosos. Você abre os cavalos lá, por favor. 2 bichões maravilhosos, que chama Lordly e Ho Chi Minh, os 2. Que é os cavalos que eu salto. Eu sou assim, eu participo de competição na minha categoria, né? Ano passado fui para umas competições legais, fui pela equipe de Brasília no Brasileiro. Então, assim, é uma parte também da minha vida que eu não descarto. Cracuda, mais uma coisa. Eu monto 6 vezes por semana, participo de competição, eu vivo pra isso, adoro os cavalos, tô sempre assim lá e é isso. É uma parte muito importante da minha vida, que eu voltei depois de 10 anos. Aí, consegui. Tá, vamos lá. Matemática, professora, cavalo. Essa é a Babs. Tudo bom? Faço umas badges pra Twitch também. Eu vi Twitch isso. badge muito Eu vi bonitinho, isso aí cara. também. Ganhei um tablet, comecei a fazer. Eu usei todo mundo de cobaia. Você que fez? Você desenhou aquilo tudo?
Eu usei eles de cobaia. Caraca, que Os irado. streamers... Ah, eu amava, Tá bom, eu gostava designer? muito. Não, designer... Não, eu sou péssima. Mas assim, Não, mas enfim, ficou bonitinho, ficou legal. O que que... Quantos anos você tem, desculpa? 28. 29, meu Deus, fiz 29. Então, tamo aí. O que você vai fazer exatamente? Assim, você pensa nisso ou você tá tipo, meu irmão, vai vivendo. Eu só tô com 29 agora. Não. Basicamente, os cavalos me guiam, de verdade. Porque, assim, hipismo é um esporte muito caro. Então, hoje em dia, eu faço qualquer coisa, quase qualquer coisa, pra manter os meus cavalos lindos e maravilhosos lá e poder participar das competições. Então, basicamente, hoje gosto muito da Mac Inc. Mas, assim, eu tenho esses milhões de coisas pra fazer porque, realmente, não dá. Cavalo é um negócio, assim... Podia estar jogando tênis de mesa, que eu gostava também, mas... foi pros cavalos. Mas o meu objetivo hoje em dia... Então, a parte da matemática deu uma estragadinha, mas gostaria de ter sido professora da UNB. Essa era a minha ideia de pesquisadora. Só que aí surgiu a MEC. E hoje em dia eu tô muito feliz com a MEC, que é uma coisa que eu considero como minha mesmo, um projeto, uma coisa assim que eu gosto de participar, gosto muito de estar ali. Agradeço sempre o Lucas por ele ter me sei lá, resgatado ali aleatoriamente e deu muito certo. Então, o meu objetivo é continuar trabalhando com esportes. Mas em volta tem essas coisas aí, que cavalo e ensino médio, e badge da Twitch. Da Twitch e bot da Twitch. Não, sabe o que eu fiz esses dias? Era Natal. E aí, de desenhar badge, eu desenhava mais assim, rosto e coisa do tipo no papel. Nunca foi digital. E fazia, acho que 10 anos que eu não desenhava nada no papel. E decidi fazer o quê? De presente de Natal pro meu namorado, o desenho da cara dele, do rosto dele. Depois de 10 anos, sem fazer nada. Caricatura? Era mais realista. Tá. Era realista ali. Aí foi fazer. Demorei 25 horas pra fazer. E ficou a coisa mais bonitinha do mundo. Ah, que legal. Sério, ficou lindo, maravilhoso. Então eu tenho essas coisas meio aleatórias, assim, que do nada baixo o santo e tô lá, tentando Tá mais que certo. resolver aí. Rebeca, pra gente finalizar, eu queria que agora você usasse esse tempo pra deixar alguma mensagem. Qualquer que seja. A gente falou sobre cavalo, a gente falou sobre matemática, sobre badge, sobre streamer, sobre problemas de Brasília, que eu ainda vou falar depois que eu pagar tudo aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final. Tá, não, eu acho que é mais agradecer pela oportunidade. É a primeira coisa na frente das câmeras que existe na minha vida, não é uma coisa muito Mandou comum. bem. Eu sou mais do background das situações, inclusive passei a semana inteira, né, como eu já te falei, meio assim, meu Deus, o que eu fiz, Jesus? Mas só agradecer, né, você primeiramente ali, muito obrigada. E, enfim, agradecer as pessoas que trabalham comigo na MEC, né, então, Lucas, Adá, o Caio, o Pug, todo mundo ali que trabalha diretamente, a Fê, são pessoas maravilhosas e muito importantes pra mim. Meus instrutores de hipismo, que também ficam doidos comigo ali todos os dias, veem a minha cara 6 vezes por semana, então também agradecer pela paciência deles. E é isso, vamos tentar ver se Brasília, se a gente consegue, né, de alguma forma, alavancar isso aí, porque é uma cidade que eu gosto bastante, acho que você também deve gostar. Você é brasiliense? Sou brasiliense. Como brasiliense, deve adorar Brasília. Uhum. Então, deu um Não sei estalo por quê, um pouco tá? na minha... Não faço ideia por quê, Não sei, mas minha esposa ela é de São Paulo e ela fica assim, um motivo só. Aí eu fico, eu não sei. Exatamente, então, basicamente, deu esse clique na minha cabeça que talvez tô numa posição que eu posso ajudar de alguma forma ou tentar ver fazer minha parte por uma cidade que eu gosto bastante e que o mercado é complicado. E é isso, basicamente. É isso. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Fechamos. É isso aí, Brasília. Fique esperto.